Se puder olhar todas as coisas sem permitir a intrusão do prazer, olhar uma rosa, uma ave, a cor de um sari, a beleza de uma extensão de água rutilando ao sol, ou qualquer coisa deleitável. Se puder olhar assim, sem desejar que a experiência se repita, então não haverá dor, nem medo, e por conseguinte haverá uma alegria infinita. É a luta para repetir e perpetuar o prazer que o converge em dor. Observe isso em você mesmo. A própria exigência da repetição do prazer produz dor, porque ele nunca é a mesma coisa de ontem. Luta para alcançar o mesmo deleite, não só para o seu senso estético, mas também para a sua mente, e fica magoado e desapontado, porque ele te é negado. Já observou o que acontece quando você é negado um pequeno prazer? Quando não tem o que deseja, você se torna ansioso, invejoso, rancoroso. Já notou que quando você é negado ao prazer de fumar ou de beber, o prazer sexual ou outro qualquer, já notou a sua luta que tem que sustentar? E tudo isso é uma forma de medo, não é verdade? Tem medo de não obter o que deseja ou de perder o que possui. Quando uma dada fé ou ideologia que cultiva há muitos anos é abalada, ou te é arrebatada pela lógica da vida, não tem medo de se ver sozinho? Essa crença te proporcionou, durante anos, satisfação e prazer. E quando te é retirada, fica desgovernado, vazio, e o medo perdura até você achar outra forma de prazer ou outra crença. Isso me parece muito simples. E por ser tão simples, não queremos ver a sua simplicidade. Gostamos de complicar tudo. Se a sua esposa te abandona, não sente ciúme? Não sente raiva? Não odeia o homem que a seduziu? E que é tudo isso senão o medo de perder o que te dava muito prazer? De perder essa companhia? De perder aquela segurança e satisfação conferidas pela posse? Assim se compreende que quando se busca o prazer, tende a haver dor, pode, se lhe for conveniente, viver dessa maneira. Porém, com pleno conhecimento do passo que está dando. Se, entretanto, deseja pôr fim ao prazer, o que significa pôr fim à dor, deve estar completamente atento à estrutura total do prazer, mas não deve repeli-lo, como fazem os monges e os sannyasins, que não olham para uma mulher porque é pecado, e dessa maneira destroem a vitalidade da própria compreensão. Porém, cumpre ver todo o significado e importância do prazer. Encontrará, então, infinita alegria na vida. Não se pode pensar na alegria. A alegria é uma coisa imediata, e se nela pensa, a converte em prazer. Viver no presente é a percepção imediata da beleza, e o grande deleite que nela se encontra, sem dela procurar extrair prazer. Vivendo numa sociedade tão corrupta e estúpida, em que a educação nos ensina a competir, o que gera o medo, nos vemos oprimidos por temores de toda a espécie. E o medo é uma coisa terrível, que torce e deforma, que assombra os nossos dias. Existe o medo físico, mas esse é uma reação herdada do animal. É o medo psicológico que nos interessa aqui, porque compreendendo os temores psicológicos em nós, profundamente enraizados, estaremos aptos a enfrentar o medo animal, ao passo que se primeiramente nos interessamos no medo animal, jamais compreenderemos os temores psicológicos. Todos nós temos medo de alguma coisa. Não existe o medo como abstração, porém o medo só existe em relação com alguma coisa.
Você sabe quais são os seus medos, os seus temores? O medo de perder o seu emprego, de não ter comida ou dinheiro suficiente? Medo do que pensam de você, os vizinhos ou o público? De não ser um sucesso? De perder sua posição na sociedade? De ser desprezado ou ridicularizado? Medo da dor e da doença? De ser dominado por outro? De não chegar a conhecer o amor? Ou de não ser amado? De perder a sua esposa ou seus filhos? Medo da morte ou de viver num mundo que é igual à morte? Um mundo de tédio infinito? Medo de sua vida não corresponder à imagem que os outros fazem de você? Medo de perder a sua fé? Esses e muitos outros incontáveis temores. Você conhece os seus medos pessoais? E o que costuma fazer em relação a eles? Não é verdade que foge deles? Ou que inventa ideias e imagens para encobri-los? Mas fugir do medo é torná-lo maior. Uma das causas principais do medo é que não desejamos encarar-nos tais como somos. Assim temos de examinar tanto os nossos temores, como essa rede de vias de fuga que criamos para nos libertarmos deles. Se a mente, que inclui o cérebro, procura dominar o medo, se procura reprimi-lo, discipliná-lo, controlá-lo, traduzi-lo em coisa diferente, daí resulta atrito e conflito. E esse conflito é um desperdício de energia. A primeira coisa, portanto, que devemos perguntar a nós mesmos é: como é que o medo nasce? Que entendemos pela palavra medo em si? Estou perguntando a mim mesmo o que é o medo e não de que é que tenho medo. Vivo de uma certa maneira, penso conforme um determinado padrão, tenho algumas crenças e dogmas, e não quero que esses padrões de existência sejam perturbados, porque neles tenho as minhas raízes. Não quero que sejam perturbados, porque a perturbação produz um estado de desconhecimento de que não gosto. Se sou separado violentamente das coisas que conheço e em que creio, quero estar razoavelmente seguro do estado das coisas que irei encontrar. As células nervosas criaram um padrão, e essas mesmas células nervosas recusam-se a criar outro padrão que pode ser incerto. O movimento do certo para o incerto é o que chamo medo. Neste momento em que estou aqui sentado, não estou com medo. Não tenho medo do presente, nada me está acontecendo, ninguém me está fazendo ameaças nem me tomando nada. Mas além deste momento presente, uma camada mais profunda da mente está consciente ou inconscientemente a pensar no que poderá acontecer no futuro ou a se preocupar com algum fato passado que me possa prejudicar. Portanto, tenho medo do passado e do futuro. Dividi o tempo em passado e futuro. O pensamento interfere dizendo: tem cuidado para que isso não torne a acontecer. Ou então, prepare-se para o futuro. O futuro pode ser perigoso. Agora tens alguma coisa, mas pode perdê-la. Pode morrer amanhã, sua esposa pode abandonar-te, pode então perder seu emprego. Talvez nunca te tornes famoso. Podes te ver na solidão. Precisa estar perfeitamente seguro do amanhã. Considera agora o seu temor particular. Olhe-o. Observe as suas reações a ele. Pode olhá-lo sem nenhum movimento de fuga, de justificação, condenação ou repressão. Pode olhar aquele medo sem a palavra que causa medo. Pode olhar a morte, por exemplo, sem a palavra que suscita o medo da morte. A própria palavra produz um estremecimento, não é? Assim como a palavra amor produz seu estremecimento, sua imagem peculiar. Pois bem,
a imagem que tem na mente a respeito da morte, a lembrança de tantas mortes a que assiste e o relacionar a sua própria pessoa com tais incidentes, é essa a imagem que está criando medo? Ou com efeito tem medo do findar e não da imagem que cria o fim? É a palavra morte que te causa medo ou é o próprio findar? Se é a palavra ou a memória que te está causando medo, então não se trata realmente do medo. Se você esteve doente há 2 anos, digamos, e a lembrança daquela dor, daquela doença, persiste e a memória agora em funcionamento diz: tem cuidado para não adoecer de novo. Então a memória, com suas associações, está criando medo. E isso não é realmente medo porque, com efeito, neste momento está gozando de perfeita saúde. O pensamento, que é sempre velho, pois o pensamento é a reação da memória e as lembranças são sempre velhas, o pensamento cria, no tempo, a ideia que te faz medo, a qual não é um fato real. O fato real é que está bem de saúde. Mas a experiência que permaneceu na mente como memória faz surgir o pensamento. Tem cuidado para não adoecer novamente. Ao perceber que o medo não pode ser dividido, verá que acaba com o problema do subconsciente, pregando um logro aos psicólogos e aos analistas. Ao compreender que o medo é um movimento único, que se expressa de diferentes maneiras, e ao ver o movimento, e não o objetivo a que se dirige, estará então em presença de uma questão imensa. Como olhar o medo sem a fragmentação que a mente cultivou? Só há o medo total. Mas como pode a mente que pensa fragmentariamente observar esse quadro total? Você pode observá-lo? Temos levado uma vida de fragmentação e só somos capazes de olhar o medo através do processo fragmentário do pensamento. Todo o processo do mecanismo do pensamento é dividir tudo em fragmentos. Eu te amo e eu te odeio. Você é meu amigo, você é meu inimigo, minhas idiosincrasias e inclinações, meu emprego, minha posição, meu prestígio, minha mulher, meu filho, minha pátria e tua pátria, meu Deus e teu Deus. Tudo isso é fragmentação do pensamento. E o pensamento olha o estado atual de medo ou tenta olhá-lo e o reduz a fragmentos. Vemos então que a mente só pode olhar esse medo total quando não há movimentação do pensamento. Pode observar o medo sem nenhuma conclusão, sem nenhuma interferência do conhecimento que a seu respeito acumulou? Se não pode, então o que está observando é o passado e não o medo. Se pode, nesse caso, está pela primeira vez observando o medo sem a interferência do passado. Só se pode olhar com a mente muito quieta, assim como só se pode ouvir o que alguém está dizendo quando a mente não está a tagarelar, a travar consigo um diálogo a respeito de seus problemas e ansiedades. Pode da mesma maneira olhar o seu medo sem procurar dissolvê-lo, sem trazer à cena o seu oposto, a coragem. Olhá-lo de fato e não tentar fugir dele. Quando diz, eu tenho de controlá-lo, tenho de livrar-me dele, tenho de compreendê-lo, está tentando fugir dele. Pode observar uma nuvem, uma árvore ou o movimento de um rio, com a mente relativamente quieta, porque essas coisas não são sumamente importantes para você. Mas observar a você mesmo é muito mais difícil, porque então as exigências são muito práticas, as reações muito rápidas. Assim, quando está diretamente em contato com o medo ou o desespero, com a solidão e o ciúme, ou qualquer outro estado repulsivo da mente, pode olhar de maneira tão completa
que sua mente fique suficientemente quieta para ver? Pode a mente perceber o medo e não as diferentes formas do medo? Perceber o medo total e não aquilo de que tens medo? Se olha meramente para os detalhes do medo ou procura acabar com os seus temores um a um, nunca alcançará o ponto central, que é aprender a viver com o medo. Pode a mente perceber o medo e não as diferentes formas de medo? Perceber o medo total e não aquilo que tendes medo? Se olha meramente para os detalhes do medo ou procura acabar com os vossos temores um a um, nunca alcançará o ponto central, que é aprender a viver com o medo. O viver com uma coisa viva, tal medo, requer uma mente e um coração altamente sutis, que não chegaram a qualquer conclusão, podendo, portanto, seguir cada movimento do medo. Então, se observar o medo e com ele viver, e isso não leva um dia inteiro, porque 1 minuto ou 1 segundo pode bastar para se conhecer a inteira natureza do medo. Se viver com ele completamente, perguntará inevitavelmente qual a entidade que está vivendo com o medo? Qual a entidade que está observando o medo? Observando cada movimento de todas as formas do medo e, ao mesmo tempo, consciente do fato central do medo? Será o observador uma entidade morta? Um ente estático? Que acumula uma grande quantidade de conhecimentos e informações a respeito de si próprio? E essa coisa morta é que está observando e vivendo com o movimento do medo? Qual é a sua resposta? Não responda a mim, porém, a você mesmo. É você, o observador, uma entidade morta a observar uma coisa viva? Ou sois uma coisa viva a observar outra coisa viva? Porque no observador existem os dois estados. O observador é o sensor que não deseja o medo. O observador é o conjunto de todas as suas experiências relativas ao medo. E assim o observador está separado da coisa a que chama medo. Há espaço entre ambos. Está perpetuamente tentando dominá-lo ou dele fugir. E daí provém essa batalha entre ele próprio e o medo. Essa batalha que é uma enorme perda de energia. Observando, aprenderá que o observador é meramente um feixe de ideias e lembranças sem validade, sem substância nenhuma. Ao passo que aquele medo é uma realidade. Assim está tentando compreender um fato com uma abstração. E isso, naturalmente, não pode ser feito. Mas será o observador que diz, tenho medo? Diferente da coisa observada, o medo? O observador é o medo, e uma vez percebido isso, não há mais dissipação de energia no esforço para livrar-se do medo. E o intervalo de tempo e espaço entre o observador e a coisa observada desaparece. Quando perceber que é uma parte do medo, que não está separado dele, que você é o medo, então nada pode fazer a seu respeito. Então, o medo terminou totalmente.